Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar, eu sou Carla Torres e hoje é tudo especial por aqui. A temática e as convidadas, o grupo de convidadas. Olha só, depois de muito tempo, estamos às 5 reunidas aqui no estúdio para este Jogo de Cintura. E o tema hoje não poderia ser outro. Ao longo deste mês de junho, muitas comemorações pelo Diário, os 20 anos do Jornal Diário, as nossas memórias em relação ao jornal. Este é o tema. E para isso, então, estou aqui com Fabiana Sparrenberger, que viu essa criança nascer. Meu bebê tá fazendo 20, meu bebê! Também Deborah Evangelista, Ei. Daniele Bressan e Daniela Minello. Beleza. O programa tem como parceiros Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Também Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos com você, e Habitué, moda e beleza. Permita-se viver uma experiência única. Então, vamos lá, né? Fabiana, tem que começar essa edição especial. Vamos lá, 20 anos, gurias! O que falar? 20 anos se passaram, tem tanta coisa para falar. E eu primeiro quero compartilhar com vocês, gurias, da felicidade que foi a gente comemorar junto com 20 entidades beneficentes os nossos 20 anos. É verdade. A gente conseguir, nesse momento, ir até a comunidade, agradecer pela companhia nesses 20 anos e receber declarações do tipo: não sei o que seria de nós se o diário não existisse. Às vezes, me disse outra diretora, às vezes todas as portas na cidade se fecham, mas tem uma que a gente sabe que sempre vai estar aberta para nós, que é o diário. Então, assim, para mim está sendo foi esses 3 dias que a gente passou nas entidades, uma experiência, assim, inesquecível, porque é nesse momento que a gente vê, e é isso que no fim das contas importa, do quanto a gente consegue fazer a diferença para a nossa comunidade. Então, é com a prestação de serviços, divulgando esses pedidos de ajuda das entidades, é fazendo jornalismo. A gente ouviu lá na Câmara também, o Diário recebeu uma moção de congratulações pelos 20 anos, proposta pelo vereador Alexandre Vargas, e a gente ouviu de todos os vereadores, de todos os partidos. E para mim é esse o atestado que conta. Vocês no Diário são imparciais. Independentemente do governo, do partido envolvido, vocês tratam as pessoas com o mesmo respeito, com a mesma importância. Então, estão sendo dias assim de colher. Eu acho que é um momento também da gente colher o que a gente plantou nesses 20 anos. Aliás, né, Fabiana, para quem não está ligado ou não lembra, a Fabiana é diretora de jornalismo, então ela coordena tudo isto que implica a cobertura jornalística dentro dos veículos do grupo. E isso é questão de manter esse olhar constante, não é? Porque todo mundo, e nós que passamos pela faculdade de jornalismo, sabemos, todo mundo tem o seu olhar, o seu lado, mas nós precisamos manter a isenção, não é verdade? A gente diz que a gente tem um lado, eu digo, a gente tem um lado, que é o lado da comunidade. Esse a gente tem. No mais, a gente precisa ouvir 2, 3, 4, quantos lados estiverem envolvidos. E a gente tem o maior orgulho, eu tenho assim, muito orgulho de dizer que por 20 anos eu fiz jornalismo no Diário. Eu honrei a minha profissão, não teve essa coisa de dizer, mas ali é o empresário que manda, ali é o anunciante que manda. Não. Quem manda neste veículo há 20 anos é o jornalismo, é trazer o que há de relevante para a nossa comunidade. Então, eu tenho um orgulho imenso de ter estado lá no início, na comissão que fez o jornal nascer. E assim, não tem nada mais gratificante para um profissional do que a gente ajudar o veículo a vir ao mundo. Então, eu sou sim, eu digo que eu sou mãe do Diário, eu tenho um filho de 17 e tenho o Diário que veio um pouquinho antes. Então, é como um filho para mim que passou pelas diferentes fases e que chega, assim, à sua juventude dos 20 anos, assim, muito bem, obrigada, e com muito a celebrar. Olha a pleno só. vapor.
Mas, gente, estamos aqui também, e por isso todas reunidas, para falarmos das nossas memórias, né? Junto ao jornal, em relação ao jornal, por causa do jornal, as vivências que vieram, né? Favorecidas, mediadas por este veículo. Como é que tem sido essa vida santamariense? Olha, eu confesso, gurias, que eu quase que trouxe, mas aí eu pensar que fosse autopromoção e eu ia roubar muito tempo do programa. Mas eu sou uma pessoa que eu guardo jornal. Não o jornal inteiro, porque eu gosto do cheiro do jornal. Para mim, eu gosto de usar os sentidos, né? Na questão da leitura. E eu sempre amei jornal. Sempre amei o jornal impresso, porque ele tem um cheiro diferente. Ele não tem cheiro de notícia, ele tem cheiro de vida, ele tem... Não sei. Não me perguntem se eu sou pirada ou não, mas o cheiro do jornal, ele é diferente do cheiro do livro. Por mais que às vezes a gente fique um pouquinho nos antigos, né? Agora a gente não fica mais com aquela parte rubricada, né, na mão. Mas eu tenho memórias de jornais e eu tenho uma pasta. Eu posso falar assim, que o diário é o meu currículo praticamente. Porque a gente que trabalha com docência, a gente trabalha com a questão de pontuação em currículo, a gente precisa guardar a fonte matérica, né? Pelo menos era assim, e quando a gente tem as duas opções do currículo, né? O currículo Lattes e o currículo Vitae, o Lattes tem que ser comprovado. E eu sempre guardei. Então eu tenho assim, imagens antigas, eu tenho notícias antigas. A minha relação com o diário é uma pasta. Eu tenho uma pasta lá em casa com todas as matérias em que... e falo para vocês assim, de coração. Me perguntavam assim, tu paga para sair... no jornal, com as peças ou com os espetáculos de dança que tu promove? Eu dizia, não, eu ligo, eu entro em contato pelo e-mail e eles abraçam a cultura, eles têm sede da informação, ou seja, toda e qualquer pessoa que ligar para o diário será bem recebida, né? O jornal, ele tem essa de afagar, de abraçar e querer divulgar. Tanto que eles ligam para a gente, eu acho muito bonito quando a gente entra em contato via e-mail ou por telefone. Eles pegam todas as referências, eles pegam as indicações, e isso acabou se tornando para mim parte da minha vida como profissional, porque eu tenho no meu currículo impresso uma pasta cheinha que são os meus documentos que me acompanham até hoje, porque são as comprovações que eu tenho do meio artístico e do meio da dança em si como docência, em que eu tive os espetáculos, em que eu comprovei e que foi divulgado na mídia, ou seja, aquilo que a gente prima, né, dentro do ensino superior, o ensino, a pesquisa e a extensão chegou na comunidade. E chegou na comunidade através do quê? Através de um jornal impresso. Mas eu tenho outras histórias também para contar do jornal, que eu não vou falar agora, mas que são meio engraçadas. Mas para mim, jornal é algo assim que eu preciso ter na mão. E mesmo que ele tenha online, eu preciso abrir aquela folha gigante, me estabanar toda e cheirar aquele jornal. Não, mas daqui a pouquinho vai ter que contar também essa parte engraçada. Mas eu já levei raquetada de jornal do entregador, assim, Uou! Minha nossa. Se não nesta edição... Sem querer, eu fui sair. Se não nesta edição, na próxima. Que, olha só, são duas muita edições, coisa pra falar. tá? São muitas histórias, muitas vivências, então são... duas edições especiais sobre os 20 anos do Diário. Daqui a pouco tu sai com essas histórias engraçadas por aqui. Mas e tu, Daniele Bressan? Eu sempre gostei de jornal, né? Antigamente, antes do Diário chegar e se instalar da maneira como se instalou, porque tudo que é novo, a gente fica com o pé atrás. Hoje... Claro. Eu adoro o novo, eu não fico com o pé atrás. Eu sou uma pessoa que eu digo, né? E jornal, sobretudo que... Sim, o que é diferente. Né? E o Diário entra num momento em que a internet estava se estabelecendo de uma maneira muito forte, muito resistente, está aí a internet até hoje. E quando a gente pensa no jornal impresso, eu sou uma ouvinte de rádio assídua, sempre ouvi. A minha vida, desde pequena, de nova, assim. Nova eu ainda sou, né? Isso aí, pequena também, não quero te dizer. Pequenininha. Minhãozinho. Minhãozinho. E o jornal impresso sempre foi um prazer, assim, um prazer de manusear. Tudo que é só de folhar, né? Que é só tu abrir, não vai enguiçar, que nem eu digo, não tem como... vai trancar. Não vai trancar. O Milor Fernandes que diz que livro é bom porque livro não enguiça, né? É só tu abrir que não tem. Vai. Não quer que dar errado aquilo ali, é só tu ler e tá tudo resolvido. E eu sou uma leitora de jornal, então, no meu trabalho, eu tenho a praça ali, essa Dona Marinho, dá para sair no intervalo, eu levo o jornal para a praça.
E o porteiro, seu André, que disse, tu parece uma velha lendo jornal na praça. Mas eu não tô nem aí, seu André. Com todo respeito, né? As Mas eu não tô velhas. nem aí pro senhor, seu André. Mas quem é que lê jornal na praça? Eu gosto de ler o jornal na praça. Daniele Bressan, ué. Eu e mais uma galera, que nem eu digo, né? Sempre tem uns senhorizinhos lendo jornal. Mas quando o diário entrou, eu era leitora de outro jornal, um grande abraço, Alexandre, e meu grande amigo. Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, ainda, se não me falha a memória, vinculada à RBS. Isso. Né? Uhum. E para mim foi bem surpreendente o diário, porque ele cresceu muito, né? Assim como as coisas se modificaram, o diário também conseguiu se modificar. E aí que vem uma questão importante que a Fabiana falou também, a Daniela falou da questão da comunidade, dessa extensão, porque ele é um diário regional, né? Ele não é um diário municipal. E ele é enorme, não só a instituição, a instalação do diário, quem não conhece o diário, tiver a oportunidade de ver, é uma coisa incrível, assim, né? Mas a extensão, né? Até onde chega. E tudo, embora as pessoas não acreditem que para determinada geração não parece uma coisa muito evidente o jornal impresso. Parece uma coisa meio distante. Mas as pessoas leem jornal, as pessoas buscam notícias pelo jornal. Nós temos hoje o jornal na internet, né, o diário midiático, com a mídia virtual, mas qualquer coisa, eu sempre digo, não sei o que, eu preciso divulgar tal coisa, eu preciso que alguém saiba, bota no jornal. Eu digo, liga pro jornal, bota no jornal. Bota no jornal. Não tem, né? Tu quer fazer uma denúncia, né? Coisas boas e coisas ruins, que é um jornal, né? Como a Fabiana falou, imparcial. Bota no jornal. Bota no jornal. Nós vamos a um breve intervalo. Olha só, já acabou esse primeiro bloco e a Débora nem falou ainda. Na verdade, nem abri minha linda boca. Mas daqui a pouco... Depois eu me vingo. Com certeza, ela vai falar bastante. Então vamos a um breve intervalo. Seguimos aqui depois do intervalo com os 20 anos do Diário nas nossas vidas. Fique conosco. Estamos apresentando Jogo de Cintura. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar, estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados
a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o especial 20 anos do Diário, falando sobre o jornal nas nossas vidas. Olha só, como disse Daniele, é uma cobertura regional, são 39 cidades, Santa Maria e mais 38 cidades com a cobertura do Diário. São 20 anos. Hoje, cerca de 50 colaboradores na redação que é integrada. Então, é muita gente para gerenciar, né, Fabiana? Começamos com 20 e tantos, 26, eu acho. E hoje nós temos 50. E fazer eu acho que é importante esse divisor de águas. O Diário de Santa Maria, ele surgiu como 6º veículo do Grupo RBS, isso em 2002, até final de 2016, inicinho de 2017, aí um grupo de empresários locais assumiu. E até então, até 2017, era a edição impressa e o site. E a partir de 2017, a empresa foi crescendo e hoje é um grupo de comunicação. Então, hoje nós temos, entre veículos, canais, plataforma, 9. Então, nós temos 9 veículos. Começamos com 2 e hoje estamos com 9. Então, eu mesmo brincava que a gente cresceu 50 anos em 5. E foi assim, ó, deslanchou depois desse período onde o Diário passou para a direção de um grupo de empresários locais. Temos aí o jornal impresso, o site do BEI. Depois dava para a gente falar um pouquinho de cada, né? Exatamente. A Rádio CDN, Revista Persona, SM Outdoor. A Vanessa Rizzi, que nos deu entrevista importante dizer, nós estamos no dia 20 de junho, o Diário fez aniversário ontem, então no dia 19. E neste domingo, Vanessa Rizzi, que é diretora administrativa aqui do grupo, né, Fabiana? Ela falou sobre todos esses veículos e ela, assim, Carla, tem mais esse. Então, assim, a gente se perde, né? Se não cuidar bem, revisar ali, se perde em uma profusão de veículos. E, Débora, antes de especificarmos essas experiências com cada veículo, de modo geral, como tem sido a tua vivência com o Diário? Extremamente importante. Importantíssima. Primeiro porque tem uma questão de afetividade. Mas da onde, Débora? Sim, afetividade. O meu pai sempre gostou de jornal. Para ele colocar ter o nome dele no jornal era importantíssimo. Ele fazia questão, Santa Rosa, lá tem um Jornal Noroeste, uma vez por semana, até hoje, inclusive, não conseguiram fazer um jornal diário em Santa Rosa, ela é semanal. E o meu pai é assíduo, leitura direto do jornal, mais o Correio do Povo, de vez em quando, e mais o 0 Hora, ele tinha assinatura, minha mãe achava um horror, mas ele adorava jornal. Então, eu cresci vendo ele ler jornal. Eu cresci com jornal dentro de casa. Sabe? A história do cheiro, de ter a mão suja de jornal. Eu cresci com jornal. Então, era muito importante para isso ter essa afetividade. E quando eu vim para Santa Maria, eu não conhecia nada. Eu não sabia qual era a dinâmica dessa cidade. Não tinha ideia de como as coisas iam acontecer para mim aqui. Então, o primeiro insight, vamos saber o que acontece. Era jornal. Então, eu cheguei em 2010, onde o Diário já estava consolidado. Esse início que a Fábio fala, que eu acho que é importantíssimo, né? A gestação do jornal até colocar, né? Até se consolidar, é importante. Eu não vivenciei, eu já cheguei aqui e fui atrás do jornal para saber, para conhecer Santa Maria. E eu acho que eu consegui, o pouco desse tempo todo, conhecer Santa Maria através do Jornal Diário. Então, quer dizer, ele, para mim, me dá notícias de todos os estratos sociais. De todos os estratos sociais. Né? Da dinâmica de como a cidade de Santa Maria se percebe e como as coisas acontecem aqui. E aí, pode ser uma pessoa que chega de fora, lendo o jornal e vai ter essa assiduidade na leitura. Tu entende a comunidade.
Eu acho que o Jornal Diário consegue dar esse entendimento. E aí a gente vai dizer assim, a Débora chegou em 2010. Quantos de nós chegam aqui para estudar e ficam aqui? Uhum. Então, ter aonde buscar informação e conhecer a cidade, para você poder dizer, eu vou por aqui, vou por ali, vou por lá, é importante isso. É importante. É interessante que a Débora enfatiza, né, esse traço que a Fabiana já destacou no primeiro bloco, que é da isenção, dessa não discriminação por partidos, né, esse elogio que vem da Câmara. E como disse a Débora, não discriminação também por classes. As pessoas se veem no jornal. E é interessante porque isso se dá numa cidade de interior, em que talvez... no Brasil todo, a tendência seja ter muito mais arraigados esses valores ligados a um lado ou a outro, né? E nós realmente temos uma vida tranquila nesse sentido, nessa relação com o jornal. Porque é muito comum, em grandes jornais, inclusive, nós termos essa imagem, tal jornal é pró-governo, por exemplo, ou contra-governo. Isso é muito tranquilo, acho que traz uma tranquilidade para a comunidade. Mas aí vem aquilo que a Dani falou, que se a Mariazinha, que mora lá no Beco da Tela, ligar para cá, que ela tem uma notícia assim, assado, essa notícia vai ser verificada, ela vai ter atenção para que ela possa ir para o jornal. Então, isso eu acho que é fundamental. É o que eu vivencio, depois a gente vai voltar, né, no outro programa, é o que eu vivencio dentro do diário, este estar comunidade aqui. O diário respira a comunidade. Então, quando eu digo que a Mariazinha, eu poderia citar nomes de pessoas que ligam para cá, ligam para os programas, estão anunciando o que fazem, os projetos que têm. E aí, assim, é tanto aquele projeto que acontece no centro, como aquele projeto que acontece na periferia. Então, esse olhar é importante. E é interessante, como destaca a Fabiana, depois de 2017, e principalmente nesses últimos anos, nós temos aí o BEI, agora falando em comunidade, essa cobertura, é quase como se nós tivéssemos, e eu acho que na prática é isso, nós saímos de uma ideia de editoria, né, polícia, geral, temos a geral, mas saímos da ideia de cobertura policial para uma especialidade do veículo. Para poder atender melhor a área, né? Exato. Cara, foi esse o objetivo quando o BEI surgiu. Justamente para conseguir trazer mais a segurança pública, e aí não é só o fato policialesco, é toda a questão da segurança. E também, com esse programa que nós temos hoje na CDN, às 9h30, todas as manhãs, o BEI nos bairros, é trazer mais os problemas do dia a dia dos bairros, ajudar os órgãos competentes a detectar esse problema. Nosso vice-prefeito Rodrigo Décimo até colocou ontem na sua rede social que o diário é um auxiliar dos órgãos públicos no sentido de trazer realidades que às vezes nem eles sabem. E isso é verdade, gente. Muitas vezes as pessoas ligam, mandam WhatsApp, mandam pela nossa rede social o problema que sequer o órgão público está sabendo. Então, o diário vira referência. Por quê? Porque é isso que a Débora falou, porque as pessoas têm a confiança e acreditam que a gente vai atrás para verificar. Exato. É interessante, e até vou só corrigir uma fala que eu fiz antes no primeiro bloco, que sempre eu tive esse abraço, né, do jornal, dos meios de comunicação, mas porque os projetos que eu realizei sempre foram projetos sociais ou vinculados à universidade. É óbvio que eu também já consumi pagando, divulgando os meus serviços como personal. Então, existe os dois lados, né? É assim também que sobrevive, né, um jornal. Daqui um pouco eu quero trabalhar o meu merchandise. É óbvio que eu vou contratar o serviço do jornal, mas que fique bem claro que quando a gente vai promover determinada informação que é de interesse social e da comunidade, que o diário abraça, né, que os jornais abraçam e divulgam com a maior espontaneidade. Mas isso é importante da gente pensar, e agora fiquei pensando, mesmo com esse viés desculpa fazer essa redundância, que o que às vezes a gente não consegue resolver enquanto sociedade, no momento que se torna público via meio de comunicação, parece que é lembrado e daí as autoridades competentes vão lá e fazem. Então, que bom que a gente tem os meios de comunicação e o jornal, porque é a voz do povo. E é a voz do povo minoritário. É a voz daquelas comunidades que são menos abastadas, que são
mas da periferia, e que se não tivesse esses meios de comunicação, não seriam lembrados nem vistos e nem consertados determinados problemas que muitas vezes compete ao quê? A nossa política da cidade, e sem se manifestar de forma contraditória ou não, mas para lembrar que a gente precisa ver e dar uma atenção maior para esses bairros, né? Pois que é a eu acho que minoria da isso sociedade. é bem importante e é muito interessante que ao mesmo tempo que ajuda os órgãos, né, os órgãos públicos a fazerem o seu trabalho, é uma das formas de fiscalização mais eficientes que existe. Porque a Deborah pode ligar para algum órgão e fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, ter um monte de protocolo. Nunca é atendido. Agora, quando sai num veículo de comunicação que aquilo está acontecendo em tal lugar, vão achar todos os protocolos da Deborah e vai ter uma resposta. É que também então, a demanda, né, é então, imensa. Eu acho assim, mas, que o jornalismo é mais ou menos como o direito. A gente faz o processo, pune, mas tem uma questão educativa que vem antes do processo e antes do punir. Eu acho que também a informação, ela faz com que as pessoas andem um pouco melhor. Assim. Débora, e agora estava me lembrando uma coisa que a gente orienta muitas pessoas, né? Infelizmente, infelizmente vocês vão entender em que sentido que eu estou falando. As pessoas às vezes têm que procurar o veículo de comunicação porque para resolver. Quem tem que resolver não resolve. O que a gente sempre orienta? Tem que ir lá no órgão competente e protocolar. Qual é o protocolo? Diz aí qual é o protocolo para eu anotar aqui. Por quê? Porque senão a gente não é o nosso objetivo fazer o papel de resolver, mas de divulgar. Então, aí eu vou lembrar desses 20 anos e não é nesses anos, isso aconteceu em todos os... Nós passamos por 5 administrações públicas nesses 20 anos. E aconteceu em absolutamente todas. Muitas vezes, por exemplo, uma coisa que eu me lembro que aconteceu com muita frequência, que acontecia e acontece. Às vezes, a falta de um atendimento de saúde. A pessoa liga para cá, ou manda um WhatsApp, enfim, nos pede ajuda, a gente vai atrás do problema e nem sequer chega a ser divulgado. Porque daí apenas o conhecimento da parte envolvida faz com que o problema seja solucionado. Então a gente tem N casos aqui no jornal onde a pessoa assim ficou eternamente grata por um serviço que a gente não chegou a prestar por completo. A gente só foi lá, entrou em contato para ver do que se tratava e, como um conto de fadas, tudo se resolveu. E, infelizmente, ainda acontece, mas como disse a Dani Minello, que bom que nós temos os veículos de comunicação. Vocês conseguem imaginar o que seria de uma cidade se não houvesse um jornal, se não houvesse os veículos de comunicação? O que seria de uma cidade, será? Será que a gente consegue imaginar? Antares. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Que legal a gente deixar essa pergunta, porque nós vamos seguir respondendo no próximo programa, no próximo especial Diário 20 anos, o Diário nas Nossas Vidas. Obrigada, Fabiana, e a todas vocês por esse especial aqui com as 5 no estúdio. Nos encontramos amanhã no Jogo de Cintura, que segue com o Diário. Jogo de Cintura.